Alô, alô, oi, boa noite meu povo, tudo em paz, sossegado, tranquilo, dentro dos conformes. Vamos dar uma treinadinha no que a gente viu na semana passada. Daqui a pouco eu passo para vocês um material que eu trouxe aqui. Não, eu vou passar logo. Eu vou pedir ao pessoal dos polos que também recebam aí o material. Vou passar aqui aleatoriamente, vocês vão pegando, viu? Sair do foco só um minutinho para distribuir isso. Vá passando aí para trás, por favor. Deixa eu botar mais aqui. Pronto. Acho que tem suficiente. Essa galera tá na preguiça no último horário, de escrever, de ver redação. Rapaz. Gente, ó. Só um... Bota o nome aqui, por favor. Certo. Mas mesmo assim, bote o nome. Bote o nome aí. Eu trouxe material para vocês aí pertinente ao assunto, ao concurso. Vai rodando aí. O que tiver de sobra, passa para frente. Oi? Que texto? Pode botar aqui. Agora, a lápis nunca. Sempre a caneta para correção, viu? A lápis, jamais entregar nenhum texto a lápis. A da semana passada, vocês podem entregar aqui no final da aula, que aí eu já vou passar para a corretora. Só um detalhe. A corretora vai passar aqui amanhã, a partir de 1h30, para pegar essas redações aqui, ó. Sobre essa, tá certo? Quem não entregar hoje vai ficar sem a correção, infelizmente. Então entrega até amanhã, quando abrir. Por isso que eu vou trabalhar rápido o tema aqui, as leituras dos textos de apoio, para dar tempo de vocês começarem a treinar. Tá certo? Agora só um detalhe, vamos fazer um esforço. Eu sei que é quarta-feira, a galera quer ver jogo, né, velho? Mas assim, se vocês não entregarem a redação, vai ficar sem correção. Porque ela vai passar aqui amanhã à tarde para pegar para corrigir. Então vamos começar logo, tá certo? Vamos começar logo aí. Porque eu fiz uma redação de tarde, demorei 15 minutos, gente. 15 minutos para fazer uma redação sobre este bendito... Não foi esse não, foi outro tema do IBFC que eu fiz com alunos em casa. Demorei 15 minutos. Poxa... É fácil, gente. Olha lá, ó. Atenção. Treinar causa e consequência. Nós vamos treinar essa estrutura que nós estudamos na aula passada. Então eu vou botar logo aqui, dar um destaque para o tema, para a tese, que vocês sabem que é o ponto de vista, a opinião que a pessoa vai defender do tema dado, e os argumentos, que nesse caso os argumentos serão dois tipos: os de causa e os de consequência. Esse aqui foi o tema que eu já botei no quadro na aula passada para facilitar para vocês. Tá certo? Texto 1. Acompanha aí. Pessoal do Polo, receberam esse texto? Vamos lá, leiam agora comigo aqui. Texto 1. A notícia tirada do UOL em 22/5, né, de maio de 2009, às 2h05 da tarde, diz o seguinte: num dos presídios do Espírito Santo, um agente da Polícia Civil disse, abre aspas, um desafio às leis da física, fecha aspas. A expressão é a melhor definição para a situação em que se encontram 281 presos detidos no Departamento de Polícia Judiciária, DPJ, de Vila Velha, amontoados em uma única cela com capacidade para 36 detentos. Uma cela para 36 detentos abrigava 281, mais de 1000%, né? Que tal, gente? Então aqui, ó, uma causa possível é a superlotação.
Já vou adiantando aqui que eu já falei esse assunto na aula passada. Os textos de apoio vão trabalhar nisso, nas causas e nas consequências. Eu já separei esses textos de propósito por isso. Texto 2. Outro problema apontado pelo Conselho é a falta de separação entre os detentos. Separação inadequada dos detentos, meu povo. Bota todo mundo junto lá, confusão, conflito e morte. Tá certo? Olha lá, ó. Em 2015, só 10% das prisões, ou seja, muito pouco, né? 10% das prisões separaram presos primários dos reincidentes, que são já macacos velhos, antigos, dos primários. 22% por periculosidade eram separados, 22% apenas, e só 1/3 separou os que são de grupos ou facções criminosas dos demais. Então essa falta de separação adequada gera o caos, conflito, rebeliões, toda a série de loucuras que nós assistimos. Nós assistimos recentemente em Manaus e no Rio Grande do Norte, como exemplo disso aqui, ó. Então você pode botar aqui, se você quiser, o exemplo de Manaus e o que aconteceu em Natal, no Rio Grande do Norte. Eu não sei se foi em Natal especificamente ou no interior. Essas duas rebeliões últimas que tiveram agora em janeiro. Continuando o mesmo texto 2, que foi tirado do G1. Outro dado preocupante é a permanência de presos provisórios na cadeia. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, isso está entre separação inadequada também. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, 244 mil presos, quase 40% do total, são provisórios, pessoas que não foram julgadas. E dessa forma ajudam a transformar já precárias prisões. Opa! Olha um argumento aqui que ela deu de graça, ó. Precárias prisões. Eu vou botar aqui instalações. Em verdadeiras panelas de pressão, como diz a doutora em Direito da Universidade de Brasília, Rosa Mendes. G1, 4 de janeiro de 2017. E o último texto, texto 3, é do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, um dos ministros, que na época já foi o presidente da CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, e ele foi perguntado pela BBC Brasil o seguinte: qual o diagnóstico do senhor sobre o sistema prisional brasileiro? Aí ele vai falar, Gilmar Mendes, nós temos 360 mil vagas e quase 700 mil presos, ou seja, ele está falando aqui o dado da superlotação, tá certo? Uma superlotação. As condições dos presídios são péssimas, já botei ali, né? Precárias instalações. E a tendência, em função da legislação e a questão do tráfico de drogas, é a intensificação das prisões, principalmente as preventivas. Quase a metade desses presos é de presos provisórios. Então, vamos botar aqui isso aqui, porque isso aqui pode ser um argumento, ó. A quantidade de presos provisórios é enorme. Presos provisórios. E esse número vai aumentando. A justiça em geral não tem tempo de julgar. Outra coisa aqui que a gente pode analisar como causa: justiça morosa, lenta. Tá vendo? É assim que você usufrui, meu povo, dos textos de apoio. Eu só tirei dos textos de apoio aí, ó, só causas. Daqui a pouco a gente analisa as consequências, que são óbvias, geradas disso aqui mesmo, que os textos já apontaram. Você pode copiar texto? Não, mas você pode tirar do texto isso que a gente está tirando. As informações, os argumentos, a tese, os dados, as estatísticas, as citações. É assim que você vai enriquecer o seu texto dissertativo, argumentativo.
Então ele diz lá, ó, se você tem um fluxo de entrada enorme e não tem a saída, a tendência é a superlotação, já está ali. E pouco se fez em termos globais para dar uma racionalidade ao sistema. Há muitos anos não se constrói presídios, por isso que eu já joguei aqui, ó, precárias instalações. Não, são poucos inaugurados. Há uma verba de 2 bilhões que vem das loterias, isso eu não sabia. Vocês sabiam disso? Há uma verba direta da loteria, da Caixa Econômica, repassa para esse, como é? FUNPEN, Fundo de Penitenciário, deve ser, Fundo de Presídios, alguma coisa nesse sentido. Eu não sabia nem que existia esse FUNPEN, nem que um pedaço da verba da loteria, que a gente joga na Mega Sena, acumulada hoje, 97 milhões, né? Vai um pedaço para esse fundo de gestão de presídios. Quer dizer, olha o que eles estão falando. Nem os 2 bilhões. Há uma verba, existe uma verba de 2 bilhões que vem das loterias. O FUNPEN, que ficou por anos contingenciado. Na minha gestão, e continua Gilmar Mendes, como presidente no CNJ de 2008 a 2010, nós lançamos mutirões carcerários. Em seguida, isso aí é uma boa intervenção, viu? Se vocês quiserem dar solução lá no final, mutirões da justiça, para que dê uma celeridade a esse problema aqui, ó. Justiça amorosa lenta, que vai acabar a superlotação. Então, uma das intervenções é isso. Mutirões carcerários. Em seguida, eles não prosseguiram. Nós fazíamos uma verificação dentro dos presídios, com os juízes dentro deles, se estava havendo excesso de prazo. Isso não era uma solução, claro, mas atenuava os problemas. Não era solução para todos os problemas dos presídios, mas ele queria atenuar um problema que era a superlotação. A preocupação devia ser essa. No CNJ, nós tentamos nacionalizar um projeto chamado Começar de Novo. Até hoje, eu tenho 4 ex-presidiários que trabalham no programa do Supremo. Ele lá dizendo, ele como ministro do STF, dizendo que utiliza o trabalho de 4 ex-presidiários. É claro que não devem ser ladrões de galinha, né? Devem ser juízes, promotores que foram presos e ele está usando lá. Ele não é menino, não é besta, esse Gilmar Mendes. Quem tiver sem o material, me pede aqui, viu? Que ainda tem uma sobra aqui. Mas ainda tem muitos aí no fundo, não tem não? Sobraram? Quem é? Levanta a mão aí, quem tá sem. Só passa aí para frente, para trás. Passa aí para trás, por favor. 2 aqui para trás. Mas levanta a mão aí, meu povo, vou enxergar. Passa para trás aí. Barbudinho, passa para trás, por favor. Ixi, agora. Passa ali pro de boné. Mais alguém faltando? Já tá chegando aí. Passa aí para trás. Hã? Vá fazer. Falta alguém? Tá chegando. Passa para trás aí. Faltou? Passa de novo. 2 para lá. Passa aí para trás. Pronto, vamos lá. Aí diz, eu peguei esse enunciado justamente da prova do IBFC, para vocês irem se acostumando com o enunciado da questão, viu? Olha lá. A partir da leitura dos textos de apoio, nós temos 3 textos de apoio, nós usamos aqui alguns dados dos textos de apoio, alguns argumentos, algumas ideias. A partir das leituras dos textos de apoio, ou seja, esse texto de apoio serve como uma fonte de pesquisa rápida. Porque se você vai escrever um texto na hora, não dá para você ler um livro, 2 livros, uma revista, um sites, não dá. É uma rápida pesquisa, porque é uma situação artificial descrita. É uma situação artificial. Quando você vai fazer um texto acadêmico, você fica 6 meses para escrever um texto. Você vai fazer um projeto de pesquisa, você vai ler, vai escrever aos poucos, o professor vai corrigindo. O processo real de escrita é assim. Mas o processo na hora, para você parir um texto e entregar numa banca, no concurso,
É uma situação artificial. Então você tem que fazer o quê? Pegar esses textos de apoio e ajudar a esclarecer, a lembrar o que você já leu, a acumular informações que você já tenha sobre o assunto. E aí você pega e usa. E ele está dizendo aqui, e com base em seu conhecimento de mundo, você não fique só no texto. Utilize também as informações que você já tem. Tá certo? De mundo. Vamos lá. Aí ele diz, desenvolva um texto dissertativo argumentativo sobre o seguinte tema, a situação cada dia mais caótica dos presídios brasileiros. O que ele fez aqui? Ele já deu o tema e já deu a tese. Não precisa você se preocupar em ter tese. Ele já deu o tema delimitado. O tema é presídios brasileiros. Ele não quer saber do mundo. Ele quer os presídios brasileiros. E a tese, situação... Eu vou subir a ladeirinha aqui, viu? Caótica. Ele já delimitou o tema pra gente. Fica fácil. Já tem a tese. A situação dos presídios brasileiros são caóticas. Uma situação caótica. Pronto. Trabalhou. Agora vamos para as causas. Já botei aqui superlotação, separação inadequada dos presos, precárias instalações, presos provisórios em grande quantidade, quase 40% aqui são os dados, ó, que o texto traz. 40% são presos provisórios. Justiça morosa lenta. Isso vai ajudando a criar uma situação caótica. Na perspectiva do ministro Gilmar Mendes, ainda tem outro aqui, ó. Além das precárias instalações, não há inaugurações de novos presídios. Poderia ser outra causa, viu? Botar aqui. Bota aí, ó, etc. Para vocês pensarem mais coisas. Agora, como consequência, nós temos o quê? Nós temos conflitos, nós temos rebeliões, nós temos mortes, nós temos como consequência propagação de doenças dentro dos presídios. AIDS, sífilis, gonorreia, piolho, pragas, 1000, por conta da superpopulação. Esse primeiro texto aqui, sobre do UOL, a continuação dele dizia que esses 281 presos numa cela para 36, eles respiravam o oxigênio que saía da boca do vizinho, o ar que ele respirava era do vizinho, que saía da boca do vizinho. Imagina aí, a privada estava entupida, tinha gente doente com gonorreia e outra doença que eu não lembro qual. A continuação desse texto do UOL, do texto 1. Era assim uma situação caótica, precária mesmo, né? Vocês podem falar assim, é bandido, é vagabundo, é estuprador, é assassino, merece, fez por merecer, tá aí, certo? Mas na banca, meu amigo, você vai ter que respeitar os direitos humanos, viu? Porque senão você vai tomar uma chinelada, tá certo? Você vai ter que respeitar os direitos humanos e falar sobre isso. Bom, nós já temos aqui, ó, gente, o texto já está pronto do ponto de vista na introdução. Você vai fazer o que na introdução? Abordar apenas o tema e a tese. Você vai falar sobre os presídios brasileiros na situação caótica que se encontra, sem citar argumentos. Depois você vai trabalhar o D1, que vai ser só causa. Pegue a melhor para você, a que você sabe falar mais, a que você tem mais informação. Ou duas no máximo mesmo, duas. Agora comentando, falando separadas duas, ou seja, você fala de uma no início do parágrafo, ponto, elemento de coesão, além disso, aí joga outra causa e comenta sobre a causa. Duas no máximo. Aí você vai para o D2. O D2, consequências. Você vai trabalhar as consequências desses presídios estarem caóticos, o que é que geram no Brasil, toda a problemática, botar etc. aqui, para vocês trabalharem outras consequências que não só essas.
E no final, conclusão, você vai retomar o tema tese e aplicar as intervenções. As soluções, as intervenções em no mínimo 3 áreas. Tenha cuidado, porque a corretora tem pegado no pé aí desse pessoal com intervenções fracas. Escolha no mínimo 3 áreas de intervenção para você propor soluções reais, viu? Executáveis. Não pode ser uma coisa muito fantasiosa, muito louca, não. Então você vai jogar. É pena que está sem espaço. O negócio aqui restringe muito o quadro para a gente. Então eu vou botar aqui no cantinho, ó, as áreas que vocês podem atuar como intervenção para o problema. São 7 áreas. Da maior para o menor. Governo é a primeira área. Instituições. Empresas. Aí vem em seguida, vai do maior, que é o governo, para o menor. Terceiro setor. O que é o terceiro setor, Gustavo? É o setor de ONGs, é o setor de prestação de serviço, é o setor de entidades filantrópicas, beneficentes, é o setor de projetos sociais. São o terceiro setor. Depois do terceiro setor vem a sociedade. Penúltimo lugar, a família. E por último, o micro, do maior para o menor, o indivíduo. Então você vai propor soluções aqui em no mínimo 3 áreas separadas, viu, Michele? Primeira área, as autoridades devem fazer isso, isso, isso e isso. Aí você envolveu o governo, as autoridades. Além disso, a mídia, sei lá, as empresas daqui, né, do Brasil, que a gente está trabalhando no Brasil, as empresas brasileiras devem participar de projetos e programas que absorvam a demanda desses presos e tal, não sei o quê, como faz lá o Gilmar Mendes, um exemplo. E por último, botar a família. A família e tal envolve 3 áreas, sempre 3 áreas, porque senão a corretora vai vir, ó, em intervenção fraca. Tá certo? Boa sorte. Vamos lá, meu povo. Entregue isso aí até 10 horas, viu? Essa aqui é causa e consequência. Essa aqui sim, só causa e consequência. Só essa estrutura. Diga. Infelizmente, meu povo, redação só se aprende escrevendo, viu? Eu não gostaria muito de ensinar a redação para vocês falando só. Mas não dá. Alguém me chamou? Diga. Já saiu a nova revista Atualidades? Estou precisando comprar, eu não tenho essa última. Já tem sobre presídios? É porque esse tema aqui foi trabalhado no início do ano. Aqui, ó, esses 2 casos. Viu? Não lembra não do caso de Manaus, que mataram vários presos e tal, em Rio Grande do Norte? Por isso que a Atualidades já veio com essa informação. Oi. Tem uma sobra aqui. Passa para trás aí, por favor. Pessoal de Ibaitaba, pessoal de Quaraci, vamos meter bronca. É outra grande notícia, né? Agora vá mais para as notícias que tem a ver com polícia. Não, essas estrangeiras aí só para geografia e atualidade. Para redação não serve. Eles vinculam apenas ao Brasil. Então você tem que ir para coisas que envolvem social, o Brasil, o aspecto social. Então vá para a questão da polícia de presídio, essas coisas que envolvem o setor da polícia, que é provável esse tema ser mais forte. Cadê? A turma não fez ainda e-mail? Essa turma tá demais, viu? Eu também queria pedir a galera de Baitaba um e-mail e a galera de Quaraci um e-mail para poder mandar os slides anteriores.
É. Pronto. Eu já estou aqui com o pendrive, eu já vou deixar aí quando eu passar. Pronto. Pronto, voltei. A quantidade de linhas para cada parágrafo. Bom, você tem um mínimo que é pedido nos concursos, um mínimo de 20 e o máximo de 30. Só. Não tem, é só isso que tem de especificação. Aí você vai dividir a introdução, o desenvolvimento e a conclusão de forma que dê 20 no mínimo, 30 no máximo. Uma introdução com 4 linhas, 5 linhas. Um D1 com até 9, 8, 9. D2 com até 8, 9. O resto para conclusão. Uma conclusão com até 8 linhas, 9 linhas, tá bom. No máximo, eu tô falando no máximo aí. Não, aqui não tem dedutivo, indutivo e abdutivo. Porque a introdução só tem o tema e a tese, não tem argumentos citados na introdução. Só o básico, só a estrutura básica que tem essa possibilidade. Se quiser tirar do foco, mostrar, pode mostrar. Viu, Alisson? Fica à vontade. A gente está trabalhando essa só. Nós não estamos trabalhando outra, só essa estrutura. Se você não entregar essa, a corretora vai dizer erro estrutural. Que eu informo a ela qual é a estrutura, aí eu falo causa e consequência. Tá um negócio descido a ladeira aqui, né? Deu pra galera ver, visualizar, porque o quadro tá pouco aqui.
Tem sobra aqui, tem 2 sobras. Passa pra ela, por favor. Alisson ficou pequenininho, mas dá pra ler aí, dá pra ver aí a galera. Tá dando pra ler. Sinceramente, fiquei triste com a minha nota de redação. Fique não. Fique não.